Você já se viu diante de uma decisão que poderia mudar tudo? Aquela encruzilhada onde o coração pesa cada opção, e a mente luta para encontrar o caminho certo. Hoje, vamos explorar histórias de coragem, de desafios superados e de paixões que desafiam o destino. Estamos prestes a mergulhar em narrativas que capturam o verdadeiro poder das escolhas, daquelas que moldam nossas vidas para sempre. Você já viveu um momento onde a emoção e a razão batalharam ferozmente dentro de você? O que você escolheu, e como isso mudou seu futuro? Compartilhe conosco nos comentários. E enquanto você pensa nisso, que história você mais gostaria de ouvir hoje? Uma de superação inspiradora ou um romance cheio de emoções proibidas? Prepare-se para uma jornada de descobertas e inspiração. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Vamos começar! Tudo começou com a amizade que desenvolvi com meu vizinho Eduardo. Ele era um homem gentil, sempre prestativo, com um sorriso fácil que iluminava até os dias mais cinzentos. Desde que me mudei para aquela casa, ele foi um dos primeiros a me receber calorosamente. Ao longo dos anos, nossa convivência se tornou especial. Eduardo tinha um senso de humor contagiante e uma presença reconfortante no meu dia a dia. Morávamos lado a lado e ele sempre estava presente nos momentos certos, pronto para ajudar. Entre conversas na calçada e cafés rápidos à tarde, compartilhávamos risadas sobre as aventuras e desventuras da vida. Lembro-me uma vez em que ele me ajudou a trocar uma lâmpada, subindo as escadas com confiança e descendo com um sorriso travesso que me fez corar. Às vezes, me pegava imaginando como seria estar em seus braços. Havia algo na maneira como ele olhava para mim, como se enxergasse além das aparências, que despertava curiosidade e desejo. No entanto, esses pensamentos eram apenas um sonho do qual logo desisti. Eu era uma mulher casada e Eduardo, apesar de todas as suas qualidades, era apenas um vizinho e um amigo. Nossa proximidade construiu uma intimidade sutil, quase imperceptível, mas poderosa. Cada gesto, cada palavra trocada, cada momento compartilhado entrelaçava nossas vidas. De uma maneira inesperada, sem perceber, me deixei envolver por aquela amizade carinhosa com Eduardo. Parecia que uma parte de mim ansiava por aqueles momentos com ele. Mesmo que eu não admitisse para mim mesma, nunca deixei esses pensamentos irem além de um simples sonho. Sempre mantive uma linha entre a fantasia e a realidade, preservando nossa amizade dentro dos limites que considerava seguros. Afinal, o que poderia dar errado? Ele era apenas um vizinho amigável e eu uma mulher casada que apreciava sua companhia. Como dizem, o destino tem maneiras de nos surpreender. Foi exatamente isso que aconteceu quando Eduardo fingiu estar doente, mudando tudo entre nós de uma forma que nunca imaginei um dia. Enquanto ele estava em casa, recebi uma mensagem de Eduardo dizendo que não estava se sentindo bem. Ele pediu para eu ir até sua casa para verificar se estava tudo bem, já que morava sozinho. A mensagem foi breve, mas o tom preocupado me alarmou imediatamente. Quando cheguei, encontrei Eduardo deitado no sofá, com uma expressão abatida. Sua pele estava pálida e ele parecia estar sofrendo. Tentei esconder minha ansiedade ao cumprimentá-lo. Olá, Eduardo, o que aconteceu? Seus olhos se encheram de alívio ao me ver, o que me fez sentir ainda mais responsável por ajudá-lo. Sentei-me ao seu lado e toquei sua testa para verificar se ele tinha febre, mas estava com temperatura normal. Você já tomou algum medicamento? Perguntei, preocupada. Ele balançou a cabeça e explicou que não tinha nada em casa. Fui para casa, comprei alguns analgésicos e voltei rapidamente. Cuidei dele da melhor maneira que pude, oferecendo água e remédios enquanto esperávamos que o medicamento fizesse efeito. Nossa conversa fluía naturalmente. Ele começou a falar sobre como era viver sozinho em alguns momentos, e sua vulnerabilidade me tocou profundamente, algo que nunca tinha visto antes. Em um momento de fraqueza, ele segurou minha mão, e naquele instante, senti uma eletricidade percorrer meu corpo, uma sensação nova e intensa. A proximidade física e emocional entre nós era inegável. Ele começou a se abrir mais, compartilhando seus sentimentos com uma honestidade que me deixou sem palavras. A tensão no ar era quase palpável.
O que antes era apenas um pensamento passageiro agora estava se tornando uma realidade concreta. Enquanto ele agradecia minha presença, nossas cabeças se aproximavam cada vez mais. Seus lábios estavam a poucos centímetros dos meus, e eu podia sentir seu hálito quente. De repente, ele se aproximou e me beijou, um beijo profundo e carregado de necessidade. Naquele momento, tudo ao nosso redor desapareceu. Eu sabia que era errado, com meu marido em casa, mas não consegui resistir. Um misto de culpa e êxtase tomou conta de mim após aquele beijo. O que começara como uma visita preocupante se transformou em um encontro carregado de paixão reprimida. Apesar de estar ciente de que estávamos cruzando uma linha perigosa, não conseguia me afastar. A atração entre nós era irresistível e, naquele momento, nada mais importava além de nós dois e da conexão que compartilhávamos. Enquanto cuidava dele, oferecendo água e alguns remédios que tinha em casa, nossa conversa fluiu naturalmente. Falamos sobre nossas vidas, nossos sonhos e medos. Eduardo parecia um pouco melhor e, em um momento, ele começou a revelar o quão solitário se sentia. Ele segurou minha mão, e naquele instante, senti uma eletricidade percorrer meu corpo. Havia uma tensão no ar que nunca havia sentido antes com ele. Seus olhos encontraram os meus e, sem perceber, estávamos mais próximos do que nunca. Eduardo abriu seu coração como nunca havia feito antes, contando sobre sua infância, seus relacionamentos passados e como se sentia preso em uma rotina monótona. Eu ouvi com atenção, sentindo empatia crescente por ele enquanto falava. Nossas mãos continuavam entrelaçadas, e cada palavra aproximava ainda mais nossa intimidade, criando uma mistura excitante e assustadora. Em um momento de silêncio, Eduardo olhou profundamente nos meus olhos e disse: "Você é a única pessoa que realmente me entende." Fiquei chocada, sabendo que havia algo especial entre nós, algo que ia além da amizade. O calor de sua mão na minha, seu olhar intenso, tudo indicava que estávamos em um ponto sem retorno. A tensão entre nós crescia a cada segundo, meu coração batia mais rápido e minha respiração ficava mais pesada, tudo sem que uma palavra fosse dita. Eduardo se aproximou novamente, mas desta vez seus lábios encontraram os meus em um beijo suave e terno, ao contrário do primeiro beijo apaixonado que trocamos. Este foi cheio de emoção e carinho, como se ele quisesse me mostrar o quanto eu significava para ele. A cada beijo, nossa ligação se aprofundava mais. Senti suas mãos acariciando meu rosto, deslizando pelo meu pescoço e pelas minhas costas. Cada toque enviava ondas de calor pelo meu corpo, e eu sabia que estava me entregando completamente àquele momento. Mesmo consciente de que era errado, não conseguia parar. A culpa era avassaladora, mas o desejo era ainda mais forte. Enquanto nos beijávamos, ele me puxou para mais perto até ficarmos completamente entrelaçados. O cheiro de sua pele, a textura de suas mãos, tudo era inebriante. Ele sussurrou meu nome, e aquele simples ato fez meu corpo inteiro estremecer. Eu sabia que estávamos cruzando uma linha irreversível. Em território perigoso, não resistia ao magnetismo que nos unia. Foi nesse momento que percebi que não era apenas uma atração física. Havia algo mais profundo, uma conexão emocional que nos ligava de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. Estávamos ambos buscando algo que encontramos um no outro, algo que era ao mesmo tempo proibido e irresistível. Sem dizer mais nada, nos entregamos àquele momento, deixando-nos guiar por nossos sentimentos. Eu sabia que depois dessa noite, nada seria igual novamente. A linha entre amizade e algo mais havia sido cruzada, e não havia como voltar atrás. Estávamos unidos por uma ligação inesperada, um misto de desejo, carinho e culpa que nos marcaria para sempre. Por impulso, Eduardo se aproximou de mim e me beijou profundamente. Foi um beijo cheio de desejo e necessidade. Eu sabia que era errado, tendo meu marido em casa, mas naquele momento tudo parecia desaparecer. A sensação de ser amada e a química entre nós eram irresistíveis. As mãos de Eduardo corriam sobre meu corpo, e eu sentia uma mistura de culpa e prazer, incapaz de afastar aquele beijo. Não foi como nenhum outro que já experimentei. Foi intenso e encheu de uma paixão que parecia ter sido reprimida por muito tempo.
Seus lábios eram macios e seu toque era ao mesmo tempo gentil e forte. Cada movimento de suas mãos parecia desenhar um mapa de desejo através do meu corpo, fazendo-me esquecer tudo, exceto o momento presente. Nos afastamos por um breve momento apenas para olhar nos olhos um do outro, ambos respirando com dificuldade. Havia um entendimento. Também silêncio entre nós e uma aceitação mútua do que estava acontecendo. Eu sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas a conexão que sentia com Eduardo era avassaladora. Ele olhou para mim com uma intensidade que fez meu coração disparar ainda mais e, sem dizer uma palavra, nos beijamos novamente. Desta vez foi ainda mais profundo. Nossas línguas se encontraram em uma dança lenta e sensual, explorando cada nuance um do outro. Pude sentir o calor do corpo dele contra o meu, a força de seus braços me abraçando com força, mas com um cuidado. Mostrou o quanto ele se importava. Cada toque, cada carícia era uma explosão de sensações que eu nunca havia sentido antes. Eduardo gentilmente me guiou até o sofá e sentamos juntos, ainda nos beijando. Suas mãos deslizaram pelas minhas costas, causando arrepios. Eu podia sentir seu desejo crescendo e meu próprio desejo refletia isso. Havia uma urgência, uma necessidade de estar mais perto, de se fundir em um. Enquanto nos beijávamos, ele começou a sussurrar meu nome repetidamente, como se estivesse tentando memorizá-lo. Ele disse meu nome com tanto amor e paixão que meu coração derreteu. Foi como se naquele momento nada mais importasse. Éramos só nós dois em nosso mundinho particular, onde tudo era permitido e nada era julgado. Perdemos a noção do tempo. A única coisa que importava era que a conexão que partilhávamos a cada segundo parecia se estender por uma eternidade de prazer e desejo. Eu sabia que eventualmente teríamos que encarar a realidade, mas naquele momento me deixei levar pelo que Eduardo sentiu ser uma coisa. Mistura de força e ternura, e me senti segura e desejada. Em seus braços finalmente nos separamos ofegantes e com nossos corações acelerados houve um silêncio carregado de emoções entre nós. Eu sabia que a culpa viria, mas naquele momento a única coisa que conseguia pensar era que aquilo, e o beijo, foi uma das experiências mais intensas da minha vida. Olhei para Eduardo e ele me deu um sorriso triste, como se soubesse o que eu estava pensando. Me desculpe, ele sussurrou, ainda segurando minha mão. Eu não queria complicar as coisas para você. Eu balancei minha cabeça tentando encontrar palavras adequadas. Eduardo, eu também não queria isso, mas aconteceu e foi incrível. Aquele momento marcou uma virada. Sabíamos que nada mais seria como antes. Havíamos ultrapassado uma linha que não poderíamos desfazer daí em diante. Teríamos que enfrentar a realidade e aceitar as consequências de nossos atos, mas naquele breve intervalo nos permitimos sentir. Nos permitimos ser vulneráveis e conectados de maneiras que nunca tínhamos imaginado antes daquele beijo. Tudo mudou. Tentamos manter distância, mas a atração foi irresistível. Em outra ocasião, Eduardo me ligou novamente. Dessa vez ele não fingiu estar doente. Eu confessei para ele que não resistia àquele magnetismo entre nós. Ele me abraçou e nos entregamos à paixão novamente. Cada toque e cada sussurro me fez esquecer o mundo exterior. Era como se víssemos no nosso próprio universo, onde nada mais importava. Alguns dias depois do nosso primeiro beijo, nos encontramos na calçada. Como sempre, havia uma tensão no ar, uma eletricidade que tornava impossível ignorar o que havíamos compartilhado. Ele me convidou para entrar e tomar um café. Eu sabia que não deveria, mas uma parte de mim ansiava por estar perto dele novamente. Quando entrei, a atmosfera parecia carregada de expectativa. Conversando, mas logo a conversa se transformou em um murmúrio distante. Nossos olhares diziam mais do que palavras poderiam expressar. Eduardo se aproximou e, com uma doçura que fez meu coração disparar, ele acariciou meu rosto. Não consigo parar de pensar em você, ele confessou com a voz cheia de vontade e emoção. Antes que eu pudesse responder, ele me beijou novamente e todo o desejo reprimido veio à tona. Foi um beijo intenso, cheio de necessidade e paixão. Me entreguei completamente, esquecendo todas as consequências. Cada beijo, cada carícia foi uma reafirmação da nossa ligação. Foi como se o tempo tivesse parado e sozinho. Foi então que Eduardo me puxou para mais perto e nossos corpos se encaixaram perfeitamente. Sentir seu calor contra mim. Era inebriante em seus braços. A mistura de carinho e desejo era algo que eu nunca havia experimentado antes. Seus sussurros em meu ouvido prometendo mundos de prazer fizeram minha pele arrepiar.
Enquanto nos beijávamos, ele me guiou até seu quarto, a intimidade daquele espaço combinada. Com a intensidade do momento fazia tudo parecer mais real e ao mesmo tempo como um sonho. Cada movimento, cada toque era uma dança de desejo que nos consumia. Nos entregamos completamente, deixando nossas emoções nos guiarem. Os momentos quentes que compartilhamos estavam cheios de paixão, mas sempre com um toque de ternura que me fez sentir especial. Aquela recaída foi como uma tempestade de emoções. Sabíamos que estávamos brincando com fogo, mas o magnetismo entre nós era irresistível. Criando uma intimidade como nenhuma outra, ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Eu sabia que estava correndo um risco, mas não conseguia parar de se misturar, criando um turbilhão de sentimentos que me deixava confusa e excitada após cada encontro. A realidade voltou com força, a culpa me consumiu, mas a lembrança dos momentos que passei com Eduardo foi como um bálsamo que me fez amar mais. Cada sorriso, cada olhar conhecedor me fez querer voltar para seus braços, embora eu soubesse que era errado. Caminhando em uma linha perigosa, Eduardo e eu sabíamos que nosso relacionamento era complicado, mas a conexão entre nós era forte demais para ser ignorada. A cada recaída, nossa conexão ficava mais profunda e ficava cada vez mais difícil manter distância. Um ciclo de desejo e culpa incapaz de resistir ao magnetismo que nos atraiu para aquela paixão proibida tornou-se um segredo publicitário que carregávamos, uma mistura de êxtase e tormento. Ao mesmo tempo que nos unia, nos separava da realidade. Sabíamos que um dia iríamos ter que enfrentar as consequências. Mas por enquanto nos permitimos aproveitar a intensidade do momento, deixando nossos corações guiarem nossos passos por um caminho cheio de incertezas. À medida que o tempo passou, começou a me consumir. Eu amava meu marido e eu sabia que o que estava fazendo era imperdoável. Decidi que precisava acabar com isso antes que fosse tarde demais. Confrontei Eduardo e disse a ele que não podíamos continuar. Ele entendeu, embora ele visse tristeza em seus olhos. Era difícil, mas necessário. Hoje carrego essa história como um pesado segredo, um lembrete constante de ceder à tentação. Toda vez que Eduardo e a intensidade de nossos encontros me deixou mais confusa e dividida. Eu amava meu marido e nossa vida juntos, mas a atração por Eduardo era algo que eu não conseguia controlar. A culpa que sentia foi avassalador. Senti como se estivesse vivendo duas vidas, cada uma em extremos opostos. Comecei a evitar Eduardo, tentando concentrar minha energia no meu casamento. Dei atenção novamente para meu marido, esperando que isso apagasse as lembranças e o desejo que eu sentia por Eduardo. Porém, toda vez que o via, toda emoção e tensão voltavam à tona. Era um círculo vicioso que eu não conseguia escapar. Uma noite, depois de um jantar particularmente agradável com meu marido, decidi que não poderia mais viver. Aquela mentira precisava acabar, por mais dolorosa que fosse. Respirei fundo e fui até a casa de Eduardo, determinado a acabar com tudo de uma vez por todas. Eduardo me cumprimentou com um sorriso que logo desapareceu. Vendo a seriedade no meu rosto, sentamos no sofá, o mesmo onde tantas lembranças foram criadas, e comecei a falar. Eduardo, isso tem que parar. Não quero mais trair meu marido. Está me destruindo por dentro. Ele olhou para mim com olhos cheios de compreensão e tristeza. Eu sei, disse ele em voz baixa e triste, eu também me sinto assim, mas o que temos é real. Não quero perder você, mas entendo que temos que fazer a coisa certa. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Eu sabia que terminar com Eduardo era a coisa certa a fazer, mas isso não fez com que a decisão dela fosse menos dolorosa. Ele pegou minhas mãos, apertando-as com força como se quisesse memorizar o toque. Antes de nos separarmos, contido aquele abraço foi um adeus e uma promessa silenciosa de que você nunca esqueceria o que compartilhamos. Saí da casa do Eduardo me sentindo exausta, mas também aliviada por finalmente ter tomado a decisão que sabia ser a certa. Os dias que se seguiram foram difíceis. A ausência de Eduardo da minha vida deixou um vazio doloroso. Dediquei-me ainda mais ao meu marido, tentando redescobrir a alegria e a felicidade. Paixão que tínhamos antes. Aos poucos as coisas começaram a melhorar, mas as lembranças de Eduardo nunca desapareceram completamente. Hoje carrego essa história como um segredo pesado, uma lembrança constante das consequências de ceder à tentação, mas também me ensinou a importância de ser fiel não só ao meu parceiro, mas também a mim mesmo e aos meus valores.
A experiência com Eduardo foi uma mistura de prazer e dor. Seguimos em frente e com o tempo a dor se tornou uma memória distante. Eduardo e eu mantivemos uma distância respeitosa, reconhecendo que embora nossa ligação fosse forte, algumas barreiras não deveriam ser ultrapassadas. A história que vivemos continua sendo uma história de um capítulo secreto da minha vida, uma história de paixão e arrependimento que moldou quem eu sou hoje. Qual foi a decisão mais difícil que você já teve que tomar em sua vida? Compartilhe nos comentários. Além disso, nos diga qual história você gostaria de ouvir mais. Uma de superação pessoal ou uma história de paixão e romance proibido? Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo emocionante.